Boa noite, todos bem? Sejam todos então bem-vindos. Vamos então iniciar o nosso estudo de hoje. Passa para frente, por favor. Vamos lá? Então vamos. Então, para a gente começar, a nossa reflexão da noite, né? Como sempre. A nossa reflexão é mais uma frase do Chico, muito importante, muito interessante para todos nós. Ela diz o seguinte: eu fico triste quando alguém me ofende. Quem aqui não fica? Todos nós ficamos tristes quando alguém nos ofende, não é? É uma mágoa, é um orgulho ferido, nos pega na nossa vaidade e nos pega no nosso orgulho. Quando essa pessoa é uma pessoa que a gente gosta, é pior ainda. Mas é interessante que a gente se magoa até quando alguém que a gente não conhece, que nunca mais vai ver, nos ofende. Aí é o nosso orgulho, a nossa vaidade falando. Mas ele complementa. Então, eu fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Então, né, aí todo mundo olha e fala, mas é difícil pensar assim, hein? É muito difícil. Por quê? Porque a gente ainda tem muita imperfeição, a gente ainda pensa muito na vingança, né? É uma grande verdade. A maioria de nós, dentro do nosso orgulho, dentro da nossa vaidade, não busca justiça. A gente busca vingança. A gente quer retaliação. Mas, Paulo, a justiça divina não vai ser feita? De qualquer jeito, em qualquer hipótese, aquele que ofende a quem é ofendido vai receber a colheita do que plantou, não é verdade? Então por que a gente se ofende tanto, né? Magoar alguém é terrível. Aí o Divaldo nos traz a seguinte máxima, né? Ele diz o seguinte, que quando fazemos mal a uma outra pessoa, é como se a gente jogasse brasa sobre a própria cabeça. Nós não falamos muito aí da parábola da semeadura? Temos o livre-arbítrio, fazemos o que queremos, semeamos o que quisermos. Porém, a colheita do que semearmos é obrigatória. Quando a gente ofende, magoa, distrata uma outra pessoa, o que é que nós estamos semeando? Mágoa, ofensa. O que é que você vai colher? Mágoa, ofensa. Ah, mas ele merecia. Né? A gente já ouviu isso aqui conversando com as pessoas. Ah, mas ele merecia. Ninguém merece uma ofensa. E quando você faz isso, o prejudicado é você. Vocês lembram que a gente falou? Eu vou repetir um pouquinho isso aí. O que é, Fer? Até no Pai Nosso, né? Até no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas do mesmo jeito que a gente perdoa quem tem ofendido. Ô Jesus, ô Pai, ó, eu erro, mas você me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo quem erra para cima de mim. Como é que você está perdoando quem erra? E é um trato que você está fazendo com Deus. Como é que fica isso daí? Mas a gente reza da boca para fora e a gente não pensa exatamente no que a gente está falando para Deus, não é verdade? Lembrem-se então que temos o nosso perispírito, temos a nossa psicosfera, assim como o planeta tem a atmosfera dele, nós temos algo parecido que a nossa psicosfera energética. E quando a gente pensa mal, para qualquer coisa, seja uma ofensa, seja uma coisa muito errada, quando a gente pensa qualquer mal, a gente emite um spray de energia. Ok? Imagine assim, imagine que nós estamos aqui com um Baygon no peito, né? Para ser ruim tem que ser Baygon, não pode ser perfume. E quando a gente pensa mal, a gente emite esse spray de energia. O primeiro ambiente a ser contaminado é a tua psicosfera.
é o primeiro ambiente a ser saturado dessa energia negativa. Depois ela segue. E quer saber mais? Essa energia segue e ela pode muito bem nem atingir quem você está pensando que vai atingir. Porque a pessoa está numa faixa vibratória diferente, está despreocupada, não está preocupada com a sua ofensa e aquilo simplesmente se desfaz. Quem é o único prejudicado? A gente mesmo. Ok? Tem uma frase do Haroldo Dutra Dias, estava vendo uma palestra dele, é muito interessante, né? Está lá no Evangelho também. O perdão, presta atenção, quando você perdoa alguém, você não está libertando o seu agressor, você não está eximindo ele de responsabilidade, você está libertando a si mesmo de um sentimento que vai te fazer mal. Deu para entender? Caiu a ficha? Dúvidas? Perguntas? Divergências? Todo mundo entendeu? Facinho de fazer a partir de agora? Então, aí é que começa o nosso problema. Aí por isso que nós somos no mundo de provas e expiações. Entendi, entendeu? Faz sentido? Nossa, faz muito sentido. O Chico tem razão, nós tinha que estar coberto de razão. Você vai fazer? Vou tentar. Né? Eu falei, gente, quando o cara te fecha na rua, o que você fala para ele? Vai com Deus, irmão. Não é isso que a gente fala? Não é, né? Infelizmente ainda não, tá bom? Reflexão lá do nosso Chico Xavier. Tudo bem? Vamos então voltar ao Livro dos Espíritos. Estamos lá na parte 4ª. Falando das esperanças e consolações. No capítulo 1, falando das penas e gozos terrestres. E no 2, que a gente vai ver depois, das penas e gozos futuros. Estamos aqui, tá? Vamos lá. Das penas e gozos terrestres, a gente já falou sobre a felicidade e a infelicidade relativas, discutimos bastante. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, perda dos entes queridos. Espero que vocês perguntem bastante, que vocês não concordem com quase nada, né? E depois a gente vai falar sobre as decepções em gratidão, as uniões antipáticas, o temor da morte, o desgosto da vida e o suicídio. Isso daqui umas 3 ou 4 segundas-feiras. Legal? Então vamos lá. Perda das pessoas amadas. Está lá na questão 934 do Livro dos Espíritos. Então Kardec vira aos espíritos superiores e faz a seguinte colocação. A perda das pessoas que nos são caras não é uma daquelas que nos causam legítima tristeza, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade essa perda? Kardec está falando que todos nós entendemos. Não é extremamente triste perder um ente querido. É uma perda irreparável. Não é? Pensamos assim. Ok? Fala. Já, Fernanda? Vamos lá. Nesse momento, se tem um pressuposto que não é ainda da doutrina, porque não é perda. Então, é o Kardec ainda perguntando como Uma leigo. Pessoa simples, mas aí é um pressuposto Isso. que não faz parte. Então, a partir do momento que você quebra esse pressuposto, você vai ter um outro encaminhamento. É isso aí. O que Kardec faz nas 1009 perguntas com mais subperguntas? Ele pega o nosso senso comum, aquilo que a gente pensa normalmente, e bota esses questionamentos. Ele fala até de coisas que ele mesmo não entende assim, né? Mas ele faz as perguntas por quê? É pra gente. É o que a gente pensa. É a perda do mundo material. Exatamente. Aí, ó, tá vendo? Ó, por isso que é bom, né, o pessoal que já frequenta o estudo, né? Já começa a falar, não, mas peraí, perda? Mas a gente não perde nada. Não, mas aí é uma coisa material. Vocês estão vendo como a gente já está começando a raciocinar a doutrina espírita? Né? Então vamos lá. Aí ele faz essa pergunta, então. Não é irreparável, né? Independe. Essa causa de dor atinge tanto o rico quanto o pobre. Então, primeiro ele generaliza, né?
Porque a gente estava falando das alegrias e das tristezas. Lembra que o Kardec perguntou, mas por que o pobre sofre mais do que o rico? Né? Por que o desafortunado é mais... E ele veio equilibrando e falou assim, não é bem assim não. A dor existe em todos os lugares. E agora o Espírito de Verdade reforça novamente. Olha, essa dor que você está falando aí, ela pega tanto o pobre quanto o rico. Né? Ela representa uma prova ou expiação, e é a lei comum. Por que é a lei comum? Que diabo que é a tal da lei comum? É uma lei natural. Pessoal, qual é a única certeza que nós temos de todos nós aqui dentro? Vou garantir, vou acertar com certeza. Todo mundo que está aqui, mas todo mundo, um dia vai desencarnar. E, no entanto, na nossa cultura materialista ocidental, a gente passa uma vida inteira ignorando que isso um dia vai acontecer. E vai acontecer com quem? Com todo mundo. Qual é a ordem cronológica do desencarne? Não tem. Vai uma criança de 5 anos de idade e fica o velho de 90. Essa organização, ela é espiritual, é dentro da necessidade de cada espírito. Ok? Morre mais mulher do que morre homem. Também não tem. É a única certeza, é uma lei comum. Todo mundo aqui vai desencarnar. Ok? Essa é a notícia ruim da noite. A notícia boa da noite é que todo mundo aqui vai desencarnar, mas absolutamente nenhum de nós vai morrer. Por quê? Porque nós somos imortais. Nós só vamos trocar de roupa. Nós vamos tirar essa roupa que estamos usando hoje. Esse corpo que a gente utilizou para essa encarnação. Gente, isso vai acontecer com o papai, com a mamãe, com o filhinho, com o nosso inimigo, com o nosso grande amor, com um monte de pessoa que a gente nem conhece, que a gente é completamente indiferente. Isso vai acontecer com todo mundo. É lei comum, tá? Mas é um consolo poder comunicar-vos com vossos amigos, através dos meios que dispondes, aguardando que tenhais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. O que o Espírito de Verdade deu uma entradinha aqui? Ele não está falando sobre a doutrina espírita, ele não está ditando o livro dos espíritos, ele está falando com Allan Kardec, com os demais componentes que estão preparando essa obra. Ele está falando, mas calma que tem um consolo. Há meios de se comunicar. E aí entra um dos pilares do Espiritismo. O Espiritismo tem 5 pilares. Um deles é a crença na comunicabilidade dos espíritos. Que eu não vou me aprofundar muito, porque só isso dá uma palestra de 2 horas. Mas quem aqui nunca ouviu falar? Você vai lá nesses negócios de espiritismo aí? Falei, não acredito em nada disso. E por quê? Falou, nunca ninguém voltou para falar. Fica uma semaninha com a gente aqui. Né? Ou como dizem por aí, né? Vocês contam ou eu conto? Né? Então veja, há na verdade uma falta de conhecimento muito grande. E é disso que ele fala aqui. Falou, olha, tem um bálsamo. Existem maneiras de se comunicar. Maneiras, inclusive, que a gente nem percebe. Ok? Olha, eu sou espírita há 15 anos. O meu marido desencarnou, minha esposa desencarnou e até hoje eu não recebi uma mensagem. Então você não aprendeu a doutrina espírita. Porque você se encontra com ele ou com ela todas as noites. Mas por que eu não lembro? Porque não lhe seria bom não lembrar. Seria um peso ao invés de ser um auxílio. A minha mãe, né, desencarnada, ela falava uma frase desde pequenininho para mim. Ela falava assim, cuidado com o que você pede para Deus.
que às vezes Deus te atende e você não sabe o que você vai fazer com aquilo que você pediu. Né? Então, muitas vezes, a lembrança da comunicabilidade dos espíritos seria penosa. Ia aumentar a saudade, para quem não conhece a doutrina, para quem não crê na imortalidade da alma, para quem não crê na reencarnação. Tá? Tem tudo isso, né? Tudo bem até aí? Bem? Ainda não ajudou muito, né? Vamos seguir. 935. O que pensar da opinião das pessoas que consideram as comunicações de além-túmulo como uma profanação? Tem isso? Tem? Bastante, né? Existe uma passagem bíblica do Velho Testamento mal interpretada ou mal compreendida. Tá? Nessa passagem, ele diz o seguinte, que não se deve evocar o espírito dos mortos. Então, muitas religiões levaram isso ao pé da letra e falaram assim, o que vocês estão fazendo aí é profanação, é heresia. Porque quando a gente faz uma oração como a gente fez hoje, todo mundo fez uma oração aqui de coração? Todo mundo aqui fez uma evocação de espíritos. Ou não? O que é evocar? Chamar, pedir. Então, quando você faz uma oração, você está evocando a presença de Jesus. Mas o que acontece nessa passagem da Bíblia? Chegou um momento no povo hebreu onde eles tinham os profetas. Os profetas são o quê? Os médiuns. Hoje chama-se médiuns. Tá? E chegou um ponto na comunidade que o cidadão não comprava uma cabra, não vendia um palmo de terra, não casava, não falava com o filho se ele não antes consultasse o profeta. Então ele evocava os espíritos para quê? Para solucionar os seus problemas. E foi isso que foi condenado no Velho Testamento. Como ainda falamos toda noite nessa casa. As questões da matéria, as decisões nossas de se sim, se não, se talvez, têm que ser exclusivamente nossas. E se vocês forem em algum lugar, alguma casa espírita ou qualquer outra, em que um espírito, através de um médium, lhe diga faça isso ou faça aquilo, corra. Porque você não está num bom local. Isso não segue a doutrina do Cristo. É a lei do livre-arbítrio. Jamais, falo isso toda noite, jamais um bom espírito pode interferir no livre-arbítrio, na escolha do encarnado, seja ela qual for. Ok? Estamos nos entendendo? Então aí ele fala, né? O que pensar da opinião das pessoas que consideram essa evocação do além-túmulo como uma profanação? Nelas não pode haver profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e convenientemente. É o que fizemos hoje na oração, é o que fazemos nessa casa. Ok? Mas ele vai mais longe. O que prova é que os espíritos que vos querem bem, vêm com prazer. As cartas psicografadas de parentes, como Chico fazia em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba, recebia esses espíritos das pessoas que se encontravam ali na casa. Nem todas poderiam receber, porque é uma condição também de merecimento, de entendimento. Não é? Tem tudo isso em volta. Pessoal, no Espiritismo dizemos, não tem milagre, não tem mágica, não tem varinha de condão. Tudo segue as leis do Pai e as leis do universo. Simples assim. Ok?
Os espíritos ficam felizes pela vossa lembrança e por se comunicarem conosco. Isso aí é um espírito falando, não é? Então, quando você faz uma oração para o ente querido que partiu, ele fica feliz? Fica. Ele tem conhecimento disso? Nós vamos ver na próxima questão se tem ou se não tem. Né? Lá atrás, quando a gente estudou sobre o dia de finados, né? Até isso Kardec perguntou. É um dia especial? Para os espíritos não. Mas lhes agrada muito o quê? Que as pessoas se lembrem deles. Quem são os espíritos? As almas dos homens que viveram na terra. Quando morre, vira anjo? Continua sendo o quê? A mesma pessoa que você conheceu e que você amou. Com as mesmas paixões e as mesmas fraquezas. Com as mesmas forças e com as mesmas virtudes. E ela realmente fica feliz. Ok? Haveria profanação em fazê-lo levianamente. O que não se deve fazer, pessoal? É ficar evocando, evocando e evocando. Primeiro, como a gente diz aqui, né? É engraçado, mas é verdade. Põe uma coisa na cabeça. Lá no plano espiritual, o espírito tem mais o que fazer. Não, ele fica deitado na nuvem tocando harpa. Esperando você evocar para ele correr do seu lado. Oi, chamou? Chamou? Não, mas não, agora eu estou com medo de fantasma. Tá bom, então eu vou embora. Chamou, agora chamou. Não é nada disso. Muito cuidado, porque essa evocação que profana é aquela de dor, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá ok? Estavam aqui na Terra, eles não são espíritos evoluídos, senão não estariam na Terra, estão evoluídos, né? Como nós somos. E às vezes a gente fica fazendo pedidos que eles não podem atender. E acaba atrapalhando a evolução deles no plano espiritual e acaba atrapalhando também a gente aqui com uma vibração que não é tão positiva. E faz um curto-circuito e dá uma confusão danada. Vocês ouviram? Entenderam? E é verdade. Né? Só dar um exemplo, né? O que o pai do Chico falou para o Chico? O pai do Chico vendia bilhete de loteria. E teve uma época que eles estavam muito, mas muito quebrados. Mais quebrado que arroz de terceira, como se dizia no nosso tempo, né? Eles estavam muito sem dinheiro. E aí o pai chega para o Chico e fala, Chico, esses livros seus estão vendendo bem, né? Fala, pai, graças a Deus. Né? Falei, então, né? Isso está dando dinheiro, né? Falei, então, pai, né? Que bom, né? Graças aos espíritos e tal. Ele falou, então, mas ele não podia escrever um livro para ajudar a gente? E aí o Chico falou, pai, não, pai, o dinheiro não é nosso, o livro não é meu, eu só sou escritor, vem ditado de lá, não seria correto e tal. E aí o pai, não contente com isso, o que ele fala para o Chico? Falei, então, Chico, você fica tranquilo, que o dia que eu desencarnar, eu vou parar a roda para você ganhar na loteria, porque antigamente sorteava numa roda gigante, né, saía os negócios e tal. Ele parou a roda para o Chico? Ele desencarnou antes? Nunca. Não é possível isso. É exatamente o que você falou. Os bons espíritos sabem como é que funciona. Nós vamos ajudar de outras maneiras. Não do jeito material que a gente pensa. Né? Fala, André. É que nem o Chico fala, né? Para ter essa comunicação, em primeiro lugar, o telefone toca de lá para cá, né? Começa daí, né? E eles têm que estar assim, a gente evoca. Prontos, assim, para poder se manifestar. Isso. E tem que estar pronto para poder se manifestar. A gente evoca, a gente liga. Alguém lá atende? Não atende. Sabe atender o telefone? Também não. Tem um telefone para atender? Não tem. Lógico que o telefone é uma... Né? Tem tudo isso. Nós temos aqui nessa casa desenvolvimento mediúnico. É fácil desenvolver a mediunidade? Cadê os médicos? É difícil, gente. É para nós e é para eles. Leva tempo, leva trabalho, leva dedicação, fé em Deus e pé na tábua, né? Tudo bem? Então o que não se deve fazer é a evocação
indevidamente, levianamente, que isso realmente faz mal. Bora? Fala, Andréia, de novo. Quando nós fazemos o evangelho no lar, pode pelo menos lembrar deles, né? Perfeitamente. E é uma evocação. Você não está pedindo necessariamente, mas você está lembrando deles. Uma das partes do evangelho no lar, né, para quem não sabe, é agradecer, lembrar dos que partiram, pedir auxílio para eles e para nós, deles para nós, podemos pedir qual auxílio que eles vão poder nos dar. O que tiver na capacidade desses espíritos. Eu tenho certeza absoluta que minha mãe e meu pai, que já estão desencarnados há pouco tempo, estão me auxiliando do jeito que eles podem no plano espiritual. Como? Dá consolo, dá alívio. Não me deram o prêmio da Mega Sena. Ou talvez tem Né? pessoas que estão desencarnado e que também não estão aptas ainda a dar. Exatamente. Tem isso também. A gente não gosta muito de citar isso, né? Mas tem gente que desencarnou e vai levar bastante tempo para sair da perturbação, né? Para se resolver nos seus remorsos, nas suas culpas. Tá? Oi? A Quem? maioria da humanidade, eles invocam pela dor. A maioria pela dor ou pela ganância. Né? É sempre eu quero, né? Quando a gente chama um espírito, ou porque a gente está muito saudoso, e aí até compreensível, né? Compreensível, ou a gente chama pela ganância. Eu quero isso, eu quero aquilo. Né? Ai, meu Deus do céu, me ajuda. Só para a pessoa que está aqui ainda não encarnado, e eles também sofrem, né? Eles Repete, atrapalham. Andréa, não consegui entender. As pessoas que estão aqui, que fazem esse tipo de invocação, atrapalham assim, o avanço deles do plano espiritual. Vamos ver isso na próxima questão. Perfeito. Vamos lá? Vamos lá. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobreviveram afetam os espíritos que as causam? A dor de quem ficou. Né? A dor de quem ficou. Bom, é muito fácil falar dentro da doutrina. Mas eu posso falar, eu acho até que foi muito conveniente, né? A espiritualidade não faz nada por acaso, que antes de eu chegar nessa questão, eu perdi não, né? Desculpa, eu já ia falar errado. Desencarnou meu melhor amigo na Terra. E melhor amigo é o irmão que você escolhe que não é da sua família. Né? E eu senti realmente a dor da perda. Então eu posso falar para vocês que se eu não conhecesse muito bem a doutrina, eu hoje não estaria aqui falando, não. Estaria deprimido, estaria com sérios problemas. Né? Foi uma desencarnação bem ruim, inclusive. E sei das consequências que ele vai sofrer disso. Né? Mas é isso. Então, como é que fica a dor de quem fica? Né? Isso. Como é que afetam os espíritos? Vamos ver. O espírito, pessoal, é sensível à lembrança e às saudades daqueles que amou. Vamos entender isso aí bem. Lembra que a gente falou? Vivemos mergulhados na matéria primordial do universo chamada fluido cósmico universal. Essa cadeira é feita de fluido cósmico universal, o corpo do Zé é feito de fluido cósmico universal, a luz que está irradiando lá é feita de fluido cósmico universal. Imaginem, para facilitar, que nós vivêssemos num aquário, mergulhados na água. Assim, porque com a água a gente sente, né? O ar, se eu balançar a mão, eu não sinto o ar. Mas se eu fizer isso dentro d'água, eu sinto a água. Não é verdade? Então imaginem que o fluido cósmico universal é como se fosse a água. Por que vocês estão me ouvindo aqui? Sabe por quê? Porque eu estou falando, a minha corda vocal vibra, ela vai mexendo em todas as moléculas do ar que a gente não vê, que a gente não sente, chega no ouvido de vocês, excita o tímpano, vai para a bigorna, para o estribo, vai para um nervinho e vai lá na cabeça do cérebro de vocês e fala assim, ele está falando bola. Ok? É por isso que a gente ouve. Então vivemos mergulhados nisso.
Os espíritos são extremamente sensíveis e sutis ao fluido cósmico universal. E o pensamento, pessoal, é energia, não é? Está mais do que comprovado. A gente já estudou, já tem neurocientista hoje fazendo tomografia do cérebro da pessoa. Quando ela ora, aquilo expande de irrigação sanguínea. Quando ela pensa não sei o quê, a ciência já comprovou o que o espiritismo já sabe há muito tempo. Quando pensamos, é como se a gente jogasse uma pedra na água. E essa vibração chega lá em quem gostamos. Ok? Tudo bem? Que vibração que chega lá? A do que você mandar. O que você está mandando? É uma oração? Espero que esteja bem. Ô, meu irmão, espero que você esteja bem. Estou rezando para Jesus aí te buscar. Fala com Nossa Senhora, você gostava tanto dela, ela vai te ajudar. Bom. Não, eu vou morrer junto. Isso chega para o Espírito, que está tentando se equilibrar, de retomar a sua vida espiritual. E aí quando ele recebe energias, ele recebe esse tipo de energia. Então é esse tipo de energia que a gente não deve emanar. A saudade sim, o luto sim, o choro sim, mas o desespero não. A não aceitação jamais. E vamos ver aqui, ó. Porém, uma dor incessante e destemperada. O que é destemperada, pessoal? Sem sal, sem pimenta? Não. Sem limite, né? Aquela coisa que sai do normal. Vamos, né? Não é uma crítica, é um desespero, mas aquelas pessoas que agarram o caixão no velório. Não vai! Isso é uma reação destemperada. Porque não faz o menor sentido, não faz a menor lógica, né? Mas é uma dor. Uma dor incessante e destemperada o afeta penosamente. Vou dar mais uma historinha aqui, rápida. Então, Divaldo Pereira Franco, né, teve um grande amigo dele que desencarnou. Tá? Desencarnou, e a sua mentora, Joana de Ângeles, chega para ele e fala: Chico, Divaldo, hoje você vai se deitar mais cedo, você vai repousar, nós viremos aqui, iremos aplicar um passe magnético em você, você vai desdobrar, você vai emancipar a alma do corpo consciente, porque nós vamos levar você até o plano espiritual para assistir o despertar do seu amigo lá. Veja que o tempo é diferente, né? E o Divaldo falou: nossa, que legal. Ela falou assim: uma condição. Ele falou: qual, minha irmã? Ela falou para ele assim: silêncio absoluto. E aí o Divaldo falou assim: mas que mentora é essa? Que acha que eu vou chegar lá, vou fazer escândalo, te impor. Falou: Divaldo, silêncio absoluto. Chegou de noite, Divaldo deitou-se, Joana de Ângeles foi lá, o desdobrou, levou ele consciente até o plano espiritual e chegando lá no ambiente falou: Divaldo, lembre-se, silêncio. Ele falou: mas que essa mulher está falando para mim, né? Tá bom. E aí ele viu então, numa sala isolada por um vidro, porque ele lá não podia chegar, pela sua condição energética, ele viu então a mãe desencarnada desse amigo, com o amigo deitado no colo. E ela afagando o cabelo dele e falou assim: agora é o momento. E o cara acorda no colo da mãe, no plano espiritual, fica muito feliz. Oh, mãe, tal, não sei o que tem, tal. E aí, depois de algum tempo, ele olha e vê o Divaldo. E aí o Divaldo começa o quê? A se destemperar. Que bacana, mas que bom, será que aconteceu? Joana de Ângeles vira para ele e fala assim: silêncio, Divaldo. Porque o pensamento dele,
o desequilíbrio emocional estava jogando ondas de energia que não fariam bem ao amigo. Vocês estão entendendo do que nós estamos falando? Imagine nós aqui. Né? Porque o espírito, né, ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E, por conseguinte, calma. Gente, o espírito, ele desencarnou. Ele voltou a lembrar que a vida segue. A vida continua, que somos imortais. E ele começa a olhar para as pessoas que ele ama e deixou na Terra e ver essas pessoas com atitudes desequilibradas. É isso que ele está falando. Ó. Nessa dor excessiva, ele vê uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus. Aí esse espírito já começa a sofrer. Por quem? Por nós. Por quê? Porque nos ama profundamente. É um filho, é um pai, é uma mãe, é um amigo. E ele, por conseguinte, ele vê nisso, olha que interessante como é a doutrina espírita, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. O que significa isso? Não entendi, Paulão. Como assim? Somos estudantes espíritas. Os espíritos, para poderem se reencontrar, eles precisam estar na mesma sintonia, faixa vibratória. Se eu partir daqui, desencarnar, e a Patrícia não chorar pelo menos uma semana, né? Mas vamos dizer que ela entra num desespero, esquece tudo que aprendeu do espiritismo e começa a ficar desesperada, começa a beber, sei lá, não sei o que você vai fazer. Não vai festejar também, né, Paty? Mas, ai, nossa, mas você fica falando essas coisas. Gente, nós vamos desencarnar, todo mundo. Então ela começa a entrar num certo grau de desespero e eu começo a perceber o quê? A nossa diferença evolutiva. E eu começo a ficar triste, por quê? Porque se a gente tinha pretensão de voltar junto de novo, é um obstáculo ao progresso. E talvez ao reencontro. Porque o encarnado, conheço um pouco da Patrícia, mas eu não sei como é que ela é espiritualmente, só vou ver isso lá. Entendeu? É lógico que eu devo ser um anjo protetor dela nessa vida, muito mais evoluído, né? Ou o contrário, né? Depois em casa vocês vão ver como é que vai ser. Vocês estão entendendo que vocês estão vendo quanta coisa tem por trás de uma linha do Livro dos Espíritos? Por isso que o Espiritismo inventou o quê? A palestra espírita, que não devia ser uma palestra, tinha que ser um bate-papo. E a gente aqui é muito auxiliado pela espiritualidade, demais. E você precisa catar coisas de vários pontos da obra, vários exemplos do Espiritismo para a gente entender. Paulão, eu já li o Livro dos Espíritos 10 vezes, sei tudo do Espiritismo. Tem certeza? Ô, gente, audiolivro, eu já escutei umas 4 ou 5 vezes. Faço esse estudo, faço palestra, preparo outros temas. Cada vez que eu leio a mesma questão do Livro dos Espíritos, eu falo, nossa, podia ter falado isso sobre isso. Legal? Então, pessoal, é por isso que esse sofrimento, né? No vulgar, no popular, o que a gente fala? Que o sofrimento excessivo cria verdadeiras correntes ao espírito. Porque aí vem um outro probleminha. Agora vamos falar um pouquinho do Livro dos Médiuns. Desencarno. Ok? Pum, passei para lá.
vou passar um período de perturbação maior ou menor de acordo com o que eu penso, com a minha evolução, o que eu acredito, me restabeleço. Aí eu olho a Patrícia, completamente desesperada aqui embaixo, porque não acha a senha do banco, né? Completamente desesperada aqui embaixo. Vamos lá. Espírito tem livre-arbítrio? O espírito pode ficar onde ele quiser? Se eu estou muito desestabilizado emocionalmente e eu resolver ficar lá em casa junto dela, eu posso? Posso? Posso. Eu devo? Mas eu posso? E é o que mais acontece. É aquilo que eu falei, de ficar pedindo coisas, evocando, e aí... É a evocação. A própria pessoa que está fazendo Isso. É a evocação, vamos colocar uma, é a evocação ruim. Eu desesperado tentando trazer um bálsamo para ela, como disse Jesus, cego conduzindo cego. Eu sei auxiliar? Não, acabei de passar para o plano espiritual, não sei na verdade nem mal ou menos o que eu sou. Nem muitas vezes não sabe nem se desencarnou. Ainda se apresenta no seu perispírito com a cirurgia aberta, com a dor que você tinha, com o tumor que apresentava. Por quê? Porque, gente, está tudo aqui, ó. Aqui. Somos aquilo que pensamos. Então aí eu posso ficar e eu fico. E aí acontece um outro problema. Como nos amamos? Espero que sim. Como nos amamos, nos sintonizamos magneticamente. E durante algum tempo eu até consigo passar para ela alguma sensação de alívio. E aquilo me faz bem. Então já é um desestímulo para eu ir, onde eu vou ficar muito bem, mas eu não sei disso ainda. Onde eu vou ficar excelentemente bem, eu fico aqui. E com o passar do tempo, o tempo é muito relativo para a espiritualidade, eu começo a passar para ela, perispírito via perispírito, o que eu sinto. Você pode atrapalhar também. Muito, um atrapalhando o outro. Cegos conduzindo cegos. Ô Paulo, e se ela gostar porque você largou uma forjura boa, ela fala, oba! Aí ela me deixa sozinho, aí eu venho e obsedio ela. Vou fazer ela esquecer a senha do banco. Paulo, Né? e a bagagem do espírito, do aprendizado? O que tem a bagagem do aprendizado espírita? A gente leva junto. Leva. Você não vê um monte de espírita ficar desesperado quando morre um parente? Sim. A gente esquece os aprendizados todos os dias, porque senão a gente estaria fazendo tudo certo, né? Por que a gente tem que passar pela prova e pela expiação? Tem que sentir na pele. É prova. Nós não sabemos de tudo isso? Vocês já não viram alguma coisa parecida em algum lugar? Se a pessoa que você ama desencarnar agora, como é que você vai ficar? Ô Paulo, mas aí eu volto na mesma pergunta. Ih, Eu faço não. sempre, por exemplo, o marido está lá do lado da o marido desencarnado, está lá do lado da esposa, porque acha que está ajudando, e não aparece ninguém para falar, ó, irmão, não, isso está errado, vamos para lá. Não há um auxílio? Um monte. Um monte. Sempre há o auxílio. Só que como é que está o que o espírito faz? O que ele quer. O que é que ele vê? O que ele pode ver e o que ele quer ver. Ele foca. E aí eu foco lá em você e tem um monte de bom espírito em volta de mim, mas eu não vejo. Meu foco é aqui. E Tem o livre-arbítrio. tem o livre-arbítrio. E muitas vezes chega um bom espírito e fala, irmão, deixa ela vai tocar. Não, que deixa ela, eu amo ela, eu vou ficar aqui. Tá bom. Bom espírito fala, Então tem que né? chegar essa Nas quartas-feiras, consiga então, ver. nos trabalhos de desobsessão dessa casa, é um desses momentos que vale a pena conhecer, em que esses irmãos muitas vezes são trazidos para cá, através do corpo físico do médium, porque eles estão
vibrando muito baixo, porque querem ficar aqui. Aí eles são convidados. Falou, olha, mas você está ajudando? Eu não sei. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vem com a gente, nós vamos te ensinar, você vai aprender, depois a gente volta. Mas quem vai tomar conta do meu filho? Jesus já está tomando. E a palavra no plano espiritual, pessoal, ela não tem dúvida, não tem questionamento. Um espírito falando para espírito, não existe mentira. Os bons espíritos falando para nós, não existe mentira. Um espírito leviano falando conosco, só tem mentira. Nós falando com outro encarnado, né? Então tem todas as questões. Então é isso, pessoal, que acontece muito comumente. Muitos espíritos, e quando esses espíritos são orientados e compreendem que na verdade estão fazendo mais mal do que bem, eles vão em paz. Aí vai em paz. Aí o que o encarnado faz? Evoca de novo. Passa 2 meses do luto, começa, mas eu queria. O espírito é sensível à lembrança e às saudades daqueles que amou. Só que aí ele já está socorrido, ele já tem um outro entendimento, ele sabe que ele não deve voltar, mas a gente cria o que para eles? Dificuldades. Mas eu tenho uma pergunta. Quando o espírito já é socorrido e está de volta, se você fica chamando, ele pode voltar também, né? Se ele estiver apto para ajudar. Não, e se ele voltar para ficar nessa situação ruim, não volta mais? Não. Ninguém regride. E tem os que vêm para prejudicar. Mas ele fica lá e fica sofrendo. Por quê? Porque ele continua recebendo essas energias. Fala, nossa, Patrícia não entendeu nada. Mas ele não pode mais fazer um mal, não um mal proposital. Ele não vai retornar para... retornar. Não vai. Não vai. Ok? Aí eu vou contar uma outra história rápida. Outra história rápida. Livros de obras de André Luiz. Havia um instrutor espiritual em nosso lar, que já há 20 anos era instrutor espiritual em nosso lar. Ok? Tudo bem? Ele estava onde? Desencarnado. A filha estava reencarnada na Terra. O que esse instrutor fazia, gente? Ele recebia espíritos em perturbação e orientava para se adequar em nosso lar. Tinha conhecimento? Tem que ter. Escuta aí, André. Aí, esse espírito precisa retornar à Terra para auxiliar. Por quê? A filha encarnada está terminal de câncer e o genro a abandona e vai para o cabaré. E esse espírito trabalhador de nosso lar desce junto com o André Luiz lá e com outros espíritos para tentar auxiliar. E o que ele faz? Ele se revolta, ele tenta dar um murro no genro. 20 anos de nosso lar. Quando a situação é conosco, a prova é outra. Sabemos tudo, entendemos tudo, mas, gente, também é assim, né? A nossa experiência aqui da casa diz, é muito comum, não é uma crítica só. Eu sei tudo de espiritismo. Primeiro tropeço que tem, mostra que não sabe nada. Porque não acredita, pode até saber, mas não acredita. Sempre falo para vocês, quando eu cheguei aqui nessa casa muito mal a primeira vez, conversei com um irmão espiritual no atendimento fraterno de cabine, né? Ele falou, porque isso, que aquilo, que papapá, pipipi, papapá. O irmão espiritual ouviu, virou-se para mim e falou o seguinte, sabe qual que é o seu problema, irmão? Eu falei, não, eu achava que era a humanidade, né? Eu falei, o seu problema é que você não tem fé. Eu falei, como eu não tenho fé? Sempre fui um cara místico, esotérico, católico. Você não tem fé, você não acredita em absolutamente nada. E aí você está andando desse caminho sem rumo. E é uma grande verdade. Né? Podemos saber a Bíblia de cor e não entender nada.
Podemos conhecer a doutrina espírita de cor e salteado. E no nosso primeiro probleminha, a gente se afunda. Pessoal, por isso que eu falo, dou a dica. Ou se acredita ou então não acredita. Não tem meio acredita. A doutrina espírita é a doutrina consoladora. Jesus prometeu o consolador prometido. Ele não falou que ia mandar o resolvedor de problema dos encarnados. Ele é um consolo. Morreu minha mãe, morreu meu pai. Morreu. Porque todo mundo vai morrer. Mas hoje eu tenho a mais absoluta certeza que se bobear estão até aqui. Às vezes sinto a presença deles. É aquilo que ele falou lá, vai ter meios. Agora, se você não acredita, você ficar nessa, ai, perdi isso, perdi aquilo, até o Divaldo fala também, né? Ai, Divaldo, porque eu perdi meu marido. Não, você não perdeu ele, a gente perde caneta, perde celular, perde até a chave de casa. Mas um ente querido você não perde, ele está vivo, só está viajando, está longe. Né? No Livro dos Espíritos, para a gente concluir, que já estamos com o horário, ele dá até um exemplo. Né? Se você tivesse um ente querido, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um grande amor, e descobrisse que essa pessoa está muito doente, e que para ela se curar, ela vai precisar viajar daqui para a Alemanha e ficar lá 10 anos. E aí? Você vai falar que não? A desencarnação não é nada diferente. Por que desencarnamos, pessoal? Por que desencarnamos? Por quê? Por quê, Ravena? Fala mais alto, senão não... Concluímos o que tinha que concluir, acabou o tempo aqui. Concluímos o que tinha, acabou o tempo aqui. É bom viver aqui? Tem gente que só entende a vida material. É duro, tem provas. Gente, se o teu filho, se o teu pai, se tua mãe concluiu as provas e vai para um lugar melhor, eu sei que é difícil, mas é motivo de alegria. E outra, né? Além de tudo, você vai ter mais um amigo no plano espiritual torcendo por você aqui embaixo. Agora, se a gente ficar nessa visão material e egoísta, você vai sofrer. E o espírito vai sofrer lá também. Tudo bem? Perguntas? Última da noite para a gente encerrar? Não? Então tá bom. Então, pessoal, é isso. Por hoje a gente para aqui. E na semana que vem a gente continua essa parte aí. Tá bom? Fiquemos todos na paz do Cristo. Vamos com Jesus.